Apocalipse capítulo 12, verso 7, houve peleja do céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra Satanás, e com ele os seus anjos. Sábado passado eu disse para os queridos ouvintes que por que Deus não destruiu Satanás naquela rebelião? Por que Deus tolerou Lúcifer? Por que ele de imediato não arrancou as raízes do mal, destruindo ela por completo? Mesmo quando foi decidido que ele não mais permaneceria no céu, a sabedoria infinita de Deus foi de não destruir Satanás. Porque apenas o serviço por amor pode ser aceito por Deus. Serviço simplesmente por amor. A submissão das criaturas de Deus, tanto no céu quanto em todo o universo criado por Deus, deveria ou deve se basear na convicção da justiça e da benevolência de Deus. Perceba que, por que eu sirvo ao meu Deus? Você serve ao seu Deus por medo ou por convicção da justiça de Deus? Você serve a Deus por medo ou por convicção da benevolência de Deus? Portanto, toda criatura deveria ou deve servir a Deus por convicção, por saber que Deus é benevolente, que Deus é justiça. Os habitantes do céu, os habitantes de outros mundos, eles não poderiam, ou melhor, não estavam preparados para compreender a natureza ou consequências do pecado. Eles não poderiam ter visto aquele momento, ou naquele momento, a justiça e a misericórdia de Deus destruindo Satanás. Imagine, porque Lúcifer, ele era um ser querido para todo o universo. Ele era alguém muito de uma responsabilidade tremenda. Ele estava ali no jardim de Deus, no meio das pedras afogueadas. Ele tinha a seu comando centenas de milhares ou miríades de anjos, a gente não sabe dizer, a Bíblia não nos revela o quê. E ele começa essa rebelião, e agora, de repente, Deus o destrói. Não, vou arrancar o mal pela raiz, como nós costumamos dizer. Vou destruir Lúcifer, vou eliminá-lo. O que você acha que os seres celestiais, os seres criados em outros mundos, pensariam do caráter de Deus? Continuariam servindo a Deus por convicção da sua justiça e benevolência, ou continuariam servindo a Deus por medo? Se ele tivesse sido imediatamente exterminado, todos os seres criados por Deus serviriam a Deus por medo e não por amor. O governo de Deus não é um governo de medo. Não é um governo que impõe medo. Não. Nunca foi e nunca será.
O governo de Deus sempre foi um governo de justiça, de benevolência. O governo de Deus sempre foi e sempre será um governo de amor. Então, a influência do enganador poderia ter sido destruída por completo, claro. Mas o espírito de rebelião não teria sido destruído totalmente. Ora, que Deus vingativo, que Deus destruidor, ora, serviremos a Ele por medo, porque senão Ele nos destruirá. Perceba que ficaria uma mancha de dúvida, ficaria uma mancha de crueldade, de um dominador severo, sem pena, sem amor. Então Deus deveria permitir que o mal amadurecesse. E estranhamente, para a nossa compreensão, para a compreensão humana, isto seria para o bem de todo o universo, entre aspas, né? Para que assim todo o universo compreendesse a real intenção de Lúcifer e compreendesse a real intenção de Deus. Então, Deus permitiu que o mal amadurecesse ao longo de todos os séculos, séculos da eternidade. Satanás ele devia desenvolver de forma mais completa os seus princípios. Isso então faria com que todos os seres criados pudessem ver o verdadeiro caráter das acusações feitas por Lúcifer contra o governo de Deus, contra o governo divino. Todas as acusações feitas contra a justiça e a misericórdia de Deus, todas as acusações feitas em relação à imutabilidade da lei de Deus, ficaria para sempre expressa as acusações de Satanás. Todo o universo ficaria sabendo como Satanás foi acusador, como ele foi injusto. E assim, meus queridos, o universo entenderia para sempre que o governo de Deus não pode se contestar. Não há como contestar o governo de Deus. Mas Satanás, então, faria o seu jogo sujo e o universo entenderia por completo, definitivamente, o amor de Deus, a justiça de Deus. Se Deus eliminasse Lúcifer, o universo entenderia Deus como um grande carrasco, um grande e severo Deus. Ou obedecemos Ele por medo, de qualquer forma, ou seremos exterminados. Então, a rebelião de Satanás deveria ser uma lição para todo o universo, por todas as eras futuras. A rebelião de Satanás deveria ser um testemunho perpétuo da natureza e dos terríveis resultados do pecado. A consequência do governo de Satanás, os seus efeitos tanto sobre os seres humanos quanto sobre os anjos celestiais, mostrariam então o resultado de se rejeitar a justiça divina, de se rejeitar a benevolência divina ou a autoridade divina. Portanto, a rebelião de Satanás mostraria por que compensa servir a Deus. O universo entenderia que o governo de Deus, de forma alguma, seria um tirano, ou é um tirano. As consequências da rebelião de Lúcifer mostraria isso. Não precisaria
de maiores revelações do que o próprio governo de Satanás. Testificaria, a rebelião de Lúcifer, testificaria que o bem-estar de todas as criaturas que Deus fez depende ou dependia do governo de Deus, da sua lei, da sua benevolência. Perceba, a rebelião de Satanás testificaria do próprio amor de Deus, porque Deus é amor. Então a história dessa terrível rebelião deveria ser uma perpétua salvaguarda a todos os seres santos, quer céu, quer terra, os quais essas advertências da rebelião de Satanás, essas lições da rebelião de Satanás, então os impediria de serem enganados quanto à natureza da transgressão, e assim os livraria de cometer o pecado novamente e sofrer os castigos do pecado. Os castigos do pecado, meus amados, eles não são castigos implantados por Deus. É pelo próprio ser que vai ao pecado e se fixa, se apega ao pecado. Percebeu? Deus não cria o mal. O próprio pecado é o mal. E assim então, a rebelião de Lúcifer testificaria que o bem-estar dos anjos celestiais e de todas as criaturas dependia unicamente do governo de Deus. Até o final da controvérsia lá no céu, o grande usurpador continuou a se justificar. Para tudo, Lúcifer tinha justificativa. Isso lá no céu, ainda em guerra contra Deus. Então, quando foi anunciado que ele deveria ser expulso lá das habitações de glória, juntamente com todos os seus simpatizantes, aquele chefe rebelde confessou então ousadamente o seu desprezo à lei do seu Criador. Aí ele abriu o jogo em relação ao seu caráter, em relação ao desprezo que ele tinha com relação à lei. Ele reiterou a alegação de que os anjos não precisavam de ser controlados, mas que deviam ser deixados livres para conseguir ou seguir a própria vontade, que sempre a própria vontade os conduziria corretamente. Percebeu? Ele chegou a denunciar os estatutos divinos como restrição à liberdade deles e declarou que o seu propósito era de fato abolir a lei de Deus. Ele afirmou que, livres dessa repressão, que para ele a lei de Deus era uma repressão, os anjos do céu poderiam alcançar um grau mais elevado, mais glorioso de existência, se eles não precisassem daquela lei. Eles alcançariam um grau elevado e glorioso na sua existência. Então, Satanás foi expulso do céu, como diz Apocalipse 12. Se o governo de Satanás fosse tão bom, por que até hoje o governo de Satanás não deu certo? Ora, você pode estar dizendo, mas sim, deu certo. Como? Me dê uma única justificativa do governo de Satanás? Certo. Sabe então, o Satanás, em sua rebelião contra o caráter de Deus, ele vai questionar
tudo, vezes tudo, talvez ao dobro, ao triplo ou mais, tudo que se refere a Deus. Tudo ele vai questionar. Ele vai colocar as suas, entre aspas, sua justificativa. Ele vai tentar justificar e dizer que o governo dele é melhor. E dizer que a liberdade que ele coloca à disposição das criaturas é melhor. E é tão melhor a liberdade de Satanás que o mundo está na miséria, não é mesmo? Seria melhor, de fato, a liberdade que Satanás propõe ao ser humano? Tem algum caráter de coisas boas naquilo que Satanás propõe? De comum acordo, então, Satanás e suas hostes lançaram a culpa de sua rebelião inteiramente a Cristo, declarando que se eles não tivessem acusado, eles não teriam se rebelado. Como eles foram acusados? Olhem que, assim então, obstinados e arrogantes em sua deslealdade, procurando em vão subverter o governo de Deus, ao mesmo tempo em que, blasfemando do governo de Deus, eles diziam ser vítimas inocentes do poder opressivo de Deus. Então, perceba, lançaram culpa. O culpado de tudo isso é você, Deus, Senhor. Vocês é que são culpados. Essas leis, esse governo arbitrário, e assim Satanás começa a acusar Deus, blasfemar do governo de Deus, blasfemar, blasfemado Deus, se sentirem vítimas, se vitimar, dizer que eram inocentes e que o governo de Deus era opressivo. E nessas acusações, nessa vitimação ou vitimização deles, eles foram de fato banidos do céu. Foram de fato banidos do céu. E agora? Eles não tinham mais o seu lugar no céu. A Bíblia diz que não se achou mais lugar para eles no céu. E sabe, queridos irmãos, amigos, foi uma grande guerra. Não foi uma controvérsia pequena, não, foi uma grande controvérsia contra o governo de Deus. Uma grande controvérsia. E aquele mesmo espírito que produziu aquela rebelião no céu, ainda inspira a rebelião de Lúcifer, não podemos chamar mais de Lúcifer, de Satanás. Aquele mesmo espírito que ele usou no céu, ele usa hoje na terra. Aquele mesmo espírito de rebelião, de acusação, de desmerecer o caráter de Deus, a justiça de Deus, desmerecer a benevolência de Deus, desmerecer a lei de Deus. Ele tem continuado naquela mesma conduta. Ele continua usando aquelas mesmas perseguições, aquelas mesmas estratégias que usou em relação aos anjos celestiais. Veja que a Bíblia diz que ele enganou 1/3 dos anjos celestiais. Que coisa, não? Satanás tem prosseguido naquela mesma estratégia que ele utilizou em relação aos anjos. E o seu espírito, o espírito satânico, controla os filhos da desobediência. É o espírito de Satanás. Semelhante a ele, procuram romper com as restrições da lei de Deus, prometendo liberdade às pessoas por meio da transgressão, da rebelião aos princípios, aos mandamentos de Deus. Sabe, amados, ele procura romper com as restrições da lei de Deus.
dizendo essa lei não serve para nada, dizendo que essa lei é um impeditivo à liberdade humana. Essa lei, na visão de Satanás, prende o ser humano, escraviza o ser humano. Então a reprovação do pecado, ainda hoje, desperta um espírito de ódio, um espírito de resistência no ser humano, não é mesmo? Quando muitas vezes nós somos advertidos pelas mensagens divinas, então Satanás leva as pessoas a se justificarem e procurarem o apoio de outras pessoas que vivem no pecado. Olha, aquele pastor me repreendeu, aquela mensagem me repreendeu, não devia ser assim, poderia ser, e começa a se justificar. Muitas vezes ouvimos mensagem de reprovação e começamos a dizer que o pastor, o pregador, aquele mensageiro, enfim, começa a se fazer acusação em vez de aceitar a correção. Esse é o espírito de Satanás, de acusar, de se justificar, de jogar a culpa em outros, em outra pessoa, desde o princípio lá do justo Abel e o ímpio Caim. Vemos esta situação acontecer. O culpado foi Abel. Onde está teu irmão? Que tenho eu com o meu irmão? Portanto, o inimigo ainda continua a usar a mesma estratégia que ele usou no céu. Meu querido, não deixe-se iludir pelas estratégias de Satanás. Da mesma forma como Satanás retratou de maneira falsa o caráter de Deus lá no céu, fazendo com que Deus fosse considerado severo, considerado um tirano, assim também ele induz o ser humano ao pecado. Satanás está no nosso encalço todo momento, nos induzindo ao erro, dizendo que Deus é tirano, que Deus é vingativo. Muitos dizem, Deus é vingativo. Se Deus fosse justo, ele olharia para a minha situação, ele resolveria todos os meus problemas. E começam a acusar Deus. Esse é o espírito de Lúcifer. E depois que conseguiu ser bem-sucedido na sua rebelião no céu, ele então declarou que as injustas restrições de Deus foi que motivou eles à queda, foi que causou a própria rebelião, foi as restrições de Deus. Que acusação de Lúcifer, não é? Só que Lúcifer, ele achou que em tudo isso ele estava ganhando terreno, teria vantagem. Ele não imaginou o plano de Deus. O Espírito, o próprio Espírito eterno, ele proclama quem é Deus, dizendo: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Satanás sabe desse propósito, desse caráter de Deus. Satanás sabe. Satanás sabe que Deus não é injusto. Satanás sabe que Deus não é tirano. Mas ele quer desmerecer o governo de Deus. Ele sabe que Deus é misericordioso, é longânimo, é fiel, e ele guarda a misericórdia. Ele sabe que ele perdoa o pecado, mas ele continua lançando a acusação contra o caráter de Deus. Ele é dissimulado. Quando ele foi banido do céu, Deus declarou sua justiça. Ao banir Satanás do céu, Deus declarou a sua justiça, não destruindo Satanás de vez,
manteve a honra do seu governo, não por expulsar Satanás. Quando o ser humano pecou, Satanás não ficou satisfeito com a rebelião que ele fez no céu. Ele veio provocar aqui na terra aquele casal. Quando aquele ser humano ali, Adão e Eva, pecou, cedeu aos enganos deste arqui-rebelde enganador, daquele espírito apóstata. Sabe o que Deus fez? Deus fez o quê? Ele ofereceu ao casal, Adão e Eva, a toda a humanidade, não? Entregando, sabe o quê? O Cordeiro de Deus. Mostrando o Cordeiro de Deus. Manifestando o Cordeiro de Deus. Para quê? Para morrer pela raça caída. Na expiação, o caráter de Deus é revelado. O poderoso argumento da cruz demonstra a todo o universo que o governo de Deus não foi de forma alguma responsável pela conduta pecaminosa que Lúcifer adotou. Satanás ficou assustado quando Deus apresentou o plano da salvação. Ele pensou que tinha ganhado todas as batalhas. Ele pensou que ele tinha subvertido para sempre o governo de Deus no céu e também na terra, quando fez o homem cair. Mas ele não contava com o grande amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Ele não imaginava que Deus teria um propósito, um plano tão poderoso. Na luta entre Cristo e Satanás, durante o ministério terrestre de Jesus, quando ele aqui andou, o caráter daquele enganador foi desmascarado. Nada poderia, de forma tão eficaz, ter arrancado de Satanás as afeições dos anjos celestiais e de todo o universo fiel, como fez sua guerra cruel contra o Redentor do mundo. Perceba uma coisa, se havia alguma afeição em relação a Lúcifer, dos anjos que ficaram fiéis a Deus, que não foram expulsos, se havia alguma dúvida, se, eu estou colocando um se aqui nas minhas palavras humanas, se havia alguma afeição dos seres de outro mundo em relação a Satanás, quando Jesus esteve aqui na terra, isso foi dissipado da mente de algum que poderia ter uma afeição ainda por Satanás. Porque quando eles viram o que foi feito com o Filho de Deus, cada passo que Jesus dava, Satanás o perseguia. Cada ato de Jesus era perseguido. Cada palavra de Jesus era controversa por Satanás. Cada cura, cada expulsação de demônio, cada momento de revelação do seu caráter, Satanás estava ali para acusá-lo, para tentar desmerecer a obra do Redentor do mundo. Satanás, ele foi tão cruel contra Jesus, ao dizer, transforma essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus, pondo em dúvida o caráter de Jesus, levou ele àquele pináculo alto e disse, pula daqui, você não é o Filho de Deus, seus anjos vão te segurar, você não vai se machucar não. Se tu és o Filho de Deus, adore-me. E os seres celestiais, quando viram a crueldade que Satanás provocou a Cristo, levando ele à cruz, insuflando aquela multidão, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Quando os seres celestiais perceberam os açoites que Jesus levou, as blasfêmias, aqueles soldados que cuspiam na face de Jesus, que era exatamente
o próprio Lúcifer fazendo aquilo, ou Satanás, quando viram aqueles pregos cravados na mão do Redentor e dos pés de Jesus, seu lado furado pela lança daqueles soldados rebeldes, ali caiu definitivamente a máscara de Satanás. Se havia alguma dúvida em relação ao caráter de Satanás na mente dos seres criados por Deus, nos céus, em todo o universo e na terra, ali de fato foi posto às claras qual era o caráter de Satanás. Percebeu? Foi por isso que Deus não destruiu Lúcifer assim que ele se rebelou. Porque o próprio caráter dele revelaria quem ele era. Se Deus tivesse dado o governo para Satanás, o governo de Satanás seria conforme o seu caráter. Imagine que governo seria, tanto aqui como em todo o universo que ele tomaria conta. Meus queridos, Jesus tinha um plano melhor, um governo melhor. E ele pôde apresentar esse governo, ele pôde apresentar ao mundo a sua justiça, a sua benevolência, de forma claríssima para todo o universo, dizendo: Deus é amor. Os planos de Satanás não têm sentido. É um governo de miséria e de morte. Meu querido, que essa mensagem faça com que nós entendamos o caráter de Satanás, o que ele quer para nós, como ele quer nos destruir. Assim como ele destruiu, ele perseguiu, assim como ele destruiu ou quer destruir a lei de Deus, como quer destruir o ser humano, assim seria o governo dele. Amigo, não mostre nenhuma simpatia para com o governo de Satanás, por favor. Toda a maldade provém dele. Não seja simpatizante de Satanás, das maldades desse mundo. Não se apegue às maldades desse mundo. Cada ato de maldade é um ato de Satanás. E é isso que ele fez com Cristo lá na cruz do Calvário e durante todo o seu ministério. Esse é o governo dele. E muitos seres humanos são simpatizantes do mal, gostam do mal, amam o mal. Sejamos de Jesus, do amor, da benevolência, não da maldade que Lúcifer, que Satanás implantou neste planeta. Vamos orar, Pai querido. Obrigado porque a sua justiça, a sua benevolência, o seu grande amor ainda é manifestado em nós. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque em Jesus, na cruz do Calvário, podemos entender o caráter de Satanás e entendermos plenamente o seu caráter, Pai. Toma-nos em tuas mãos, que não sejamos simpatizantes do mal, daquilo que é errado, porque tudo isso representa o caráter de Satanás. Nós queremos ser semelhante a Ti. Toma-nos em tuas mãos. Abençoe cada um de nossos queridos ouvintes em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, desejo a você um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.